Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Oracle Fest. Estou super feliz de abrir essa sessão, um conteúdo que vai ser super relevante, eu espero que vocês aproveitem. Só para lembrar um pouquinho o que é o Oracle Fest, ele é um evento de tecnologia e inovação que vai falar de negócios, vai falar de inovação em relação às transformações do mundo, como a tecnologia vem impactando a vida das pessoas, então vai ser aí, teremos 3 dias de muito conteúdo para vocês. Para quem não me conhece, sou Gabriel Valejo, vice-presidente de marketing na Oracle para a América Latina, e para mim é uma honra poder participar de um tema tão relevante que a gente vai ter hoje. Essa sessão é uma sessão em que a gente vai falar sobre a economia prateada e como a tecnologia vai revolucionar a reinserção das pessoas com mais de 50 anos no mercado. E para bater esse papo, eu tenho 2 aqui grandes amigos já, tive a honra de já conhecer o Sérgio Serapião, o cofundador do Labora, em que a gente já vem desenvolvendo projetos aí em conjunto, Oracle e Labora, e também a Márcia Monteiro, que é chefe de redação do Globo Repórter e fundadora da Geração Ilimitada. Também é uma honra, Márcia, ter você aqui. Então, Sérgio e Márcia, muito bem-vindos a esse papo. Espero que a gente aproveite muito os próximos 45 minutos. Foi um prazer. Obrigada pelo convite. Muito bom, gente. Esse papo é um papo que vai ser um bate-papo informal para a gente conversar um pouco sobre como é importante a gente olhar para a diversidade em todos os aspectos. Ontem foi um dia importante para o mundo quando a gente fala de diversidade, mas hoje a gente vai falar de geração, né? Quais são as gerações e como a integração geracional é importante na vida e nos negócios. Então, para começar esse bate-papo, eu queria trazer um tema importante que a gente vem discutindo muito sobre o propósito. As marcas, as empresas vêm cada vez mais buscando se conectar com um propósito muito claro que gera impacto verdadeiro na vida das pessoas. E aí, já trazendo a Márcia para abrir esse bate-papo, como é que você vê, Márcia, a importância de fomentar essa cultura de diversidade nas empresas e como isso impacta diretamente a sociedade? Bom dia a todos, um prazer esse convite esse maravilhoso de estar aqui falando sobre esse tema. Você falou aí, né, do dia de ontem, e isso é um assunto que cada vez mais a gente está falando da interseccionalidade, né, dos temas, dos assuntos. A longevidade, ela atravessa todas as diversidades, né, todos nós estamos envelhecendo, independentemente de gênero, de raça, então a idade é um fator que está sendo muito agora, né, principalmente depois da pandemia, trazido à tona para a gente discutir. O ambiente de trabalho, ele é um ambiente que reúne todas essas gerações, né, nunca teve tantas gerações juntas trabalhando ao mesmo tempo, no mesmo lugar, né, convivendo, trocando, e uma das grandes acho que heranças e trocas que a gente recebeu, eu sou da geração X, tenho 55 anos, é o legado do propósito, né, que os milênios nos deram, né, até há pouco tempo a gente não falava muito disso, é uma palavra, é uma sensação, um sentimento, um movimento de valorizar não só as atividades, né, empresariais e tal, como na nossa vida, a gente coloca na vida causas, movimentos que a gente adere, faz, e tem essa interseção de assuntos. Então é muito importante a gente trazer esse tema, as marcas estarem ligadas nisso, porque é um fator de costura, né, um bordado aí da sociedade toda, e que traz muito implicitamente dentro dele questões básicas para a gente, que é de respeito, né, de valorização da equidade, né, da gente saber reconhecer as diferenças. Isso é muito importante, a gente se reconhecer, a gente ter o sentimento humano, né, de desejo de pertencimento, a gente tem esse desejo de pertencimento, de reconhecimento. Então, o propósito, a mistura de gerações, ela é muito rica, até por conta dessas interseções, então, que ela traz de benefício para a sociedade? Respeito, felicidade, né, por que não? E para as empresas, muita coisa, inovação,
criatividade, mistura de saberes, de experiências, de vivências, que a gente vai, ao longo aí desse papo da manhã de hoje, ver como é que se dá isso e que isso traz para a gente de positivo e de avanços realmente, de benefícios para todo mundo. Legal, legal. E acho que tem um gancho importante, eu queria trazer a visão do Sérgio nisso. Quando a gente olha para a diversidade, claro que tem toda essa questão social que você trouxe um pouquinho agora, e tem o lado para a inovação nas empresas, né? Então, Sérgio, eu queria te escutar um pouco em relação ao impacto da diversidade nas organizações, como isso gera reflexos positivos em inovação, em desenvolvimento de produto, porque no final, quando a gente olha para o mercado ele é muito diverso em vários aspectos, e você tem diferentes gerações consumindo diferentes produtos e serviços, mas nem sempre as empresas estão olhando sob a ótica geracional. Como é que você vê como benefício essa ótica para as empresas? Super, obrigado pela pergunta. Eu acho que acho que são complementares mesmo nesses pontos de vista, né? A gente tem o olhar de como é que a sociedade está envelhecendo e como que a gente precisa estar se conectando com essa diversidade, mas tem o dia a dia da empresa que está ali hoje, cada vez mais, brigando por talentos, né? Então, eu acho que o primeiro ponto aqui para a gente falar de diversidade é a gente falar dessa guerra de talentos que está acontecendo agora no meio de TI, tecnologia. Isso é explícito, não tem uma pessoa de recursos humanos que não está de cabelo de pé, ou até sem cabelo, justamente atrás desses talentos. E estamos nessa briga por quê? Porque continuamos, né, enquanto corporações, enquanto RHs, olhando para um público muito homogêneo, né, buscando aquela resposta que tradicionalmente nos supriu, né, que era o jovem bem formado, né, de classes tipicamente privilegiadas e que tiveram um conjunto de estudos e que conseguem realmente serem caçados pela empresa, no próprio jargão do RH, né, do hunting, né? A gente está mudando, né? A gente está claramente mudando de fase de game aqui do jogo, né? Ou seja, a gente está saindo de um lugar de hunting, né, para um lugar de temos que plantar as pessoas, temos que, assim como a humanidade evoluiu muito, né? A gente aprende lá na terceira série que primeiro a gente só caçava e depois a gente vai plantar e a sociedade dá uma evolução. O RH está muito nesse desafio agora, ou seja, parar de ir só para a pessoa homogênea e pronta e fazer o hunting de talentos e começar a abrir mais o olhar, né, para fazer reskilling, para fazer treinamento de pessoas que têm um potencial muito diferente do que tradicionalmente a gente entendia que era o potencial. E aí é que entra a diversidade, né? Então, se ESG é uma grande palavra da moda, o S, a diversidade entra muito forte. E por que precisa entrar? A primeira resposta para a sua pergunta é isso, para você sair da guerra de talento, né? Então, ao você trazer uma pessoa, por exemplo, mais velha, que passou por uma carreira em bancos, por exemplo, e essa pessoa passa por um reskilling, será que ela não vai ser um profissional que vai desenvolver uma fintech, uma tecnologia para mercado financeiro muito bem e aproveitar aqueles 20, 30, 25 anos de experiência, né, reatualizada com cursos de reskilling? Então, acho que esse é o desafio. O segundo benefício que tem é o que você já falou. A população está envelhecendo. Então, provavelmente o usuário daquela solução também está envelhecendo, né? Então, o próprio fintech, quantos bancos digitais estão sendo feitos para os 50 mais, né? Tipicamente, a tecnologia ainda tem um olhar muito jovem-cêntrico, assim como a gente estava falando do RH, né? Tem um olhar muito jovem-cêntrico. Então, fica olhando só para a matriz de repertório que os jovens têm. Se a gente não tiver uma pessoa na equipe que puxe esse repertório para um outro lugar, amplie essa possibilidade, você talvez esteja perdendo aí uma navegabilidade, uma usabilidade que esse outro público vai ter. Sem falar em algumas competências socioemocionais que você ganha com a vida, né? Então, é um terceiro fator de melhoria
de como que as equipes podem ter mais inovação numa equipe intergeracional. Você ter pessoas mais velhas pode trazer uma experiência, pode trazer uma escuta, uma calma, que efetivamente vai ser complementar com outros skills que jovens trazem também. E daí a equipe intergeracional pode funcionar de uma maneira bastante mais produtiva do que uma equipe homogênea com soluções homogêneas, né? Muito legal, faz todo sentido. E esse painel aqui, a gente tem o propósito de inspirar a audiência que está assistindo a gente está transmitindo para toda a América Latina, então tem legenda para quem estiver nos assistindo agora, esse conteúdo também vai ficar disponível para todos. Eu queria trazer aqui uma referência de um projeto que gerou muito aprendizado dentro da própria Oracle, que é o Generation Oracle. A gente criou um projeto aqui na América Latina de contratação às cegas, justamente para conseguir fazer com que o processo de contratação fosse reinventado. Porque o que a gente vê no mercado hoje como referência é que os processos de contratação são muito parecidos, as empresas mudam, mas os canais são os mesmos, a forma de divulgação é a mesma, e aí a gente se aventurou em criar um programa de contratação às cegas, que a gente só sabe quem realmente é a pessoa na última etapa. Primeiro a gente entende as habilidades, a vivência, comportamento, visão de mundo, para no último momento entender se é japonês, se é alemão, se tem 55, se tem 36, se tem 20 e poucos anos. Então, a gente vem se aventurando nisso, e eu já deixo uma primeira mensagem aqui para todo mundo, que é testar novos modelos. Porque se a gente quer fazer coisas novas e ter resultados diferentes, a gente precisa começar a testar coisa nova e errar rápido. E aí, fazendo um gancho com o que o Sérgio falou agora em relação às fintechs, né, de uma população que envelhece, como que vai ser o banco digital, né? Para as pessoas que são um pouco mais velhas, como é que é o uso da tecnologia? Mas aí me vem uma pergunta que eu queria jogar aqui para vocês, para ver quem de vocês quer responder primeiro. O futuro é jovem? Então, eu posso pegar esse gancho aí. A gente fala de diversidade, né? E a longevidade, ela é muito diversa, né? Assim, existe desigualdade na longevidade, né, e diversidade na própria em cada pilar, né, dessas questões. E só para a gente ter alguns números assim, né, as mulheres vivem mais do que os homens, em média 7 anos a mais, se a gente pegar dados do IBGE, da PNAD. Os negros vivem menos do que os brancos, né, vivem menos, em média, 7 anos, mas podem viver até menos 20 anos. Se a gente pegar os jovens negros de periferia, em situações de risco, né, por causa da violência, a gente já vê várias vezes aí, né, que a mortalidade dos jovens negros é muito maior, dos meninos, né, negros. Também a longevidade ela muda de acordo com o lugar de moradia, né? A gente tem diferenças até de 20 anos também de moradia de gente de um bairro mais rico, de elite, branco, né, de São Paulo, né, para um bairro de periferia de São Paulo também, chega de 80 anos de média de vida para 50 e poucos. Então, muita gente acha que o futuro é jovem, né? O futuro é jovem, mas eu brinco que o futuro é uma mulher branca idosa, porque as mulheres se cuidam mais, as mulheres estão vivendo mais, os brancos vivem mais. Então, assim, é uma brincadeira, mas é um ponto de reflexão, né, para a gente investir também em políticas de saúde, de capital de conhecimento, e que tem sido transformado ultimamente, principalmente pela pandemia, que tem impulsionado muita busca, procura, avanço de tecnologia, de medicina, para a gente mudar um pouco essa pegada. E uma coisa que o Sérgio falou, do crescimento das fintechs, né, e que esse mercado está de olho nesse público que você começou abrindo, né, que esse é um evento da economia prateada, né, nós somos mais de, eu tenho 55, né, já falei, nós somos 25% da população brasileira acima de 50 anos, né, nós somos 55 milhões de pessoas que movimentam quase 2 trilhões de reais por ano, né, 1.800.000 e pouco por ano, em renda, em salário, em compras, em consumo. Então, é um mercado que está aí gerando renda, né,
precisando gerar renda, a gente tem que aumentar essa empregabilidade. A gente aqui não está falando de guerra de gerações, apesar de ter essa guerra por talentos, né, que a gente tem que trabalhar nisso, porque os talentos não estão só naqueles laguinhos onde tem os jovens, né, eles podem ser pescados e alimentados em outros lagos, né, as empresas pescarem esses talentos em outros lugares, mas a gente tem que ter essa visão mais macro e de longo prazo. E dentro das fintechs, né, um movimento muito grande é de aumento das fintechs voltadas para bancos, para as pessoas acima de 50, que tem um pensamento diferente, que tem valores diferentes sobre como lidar com o dinheiro, né? Para nós, o dinheiro é muito material ainda, ele está se desmaterializando, né? O futuro o dinheiro é desmaterializado, né? Então, a confiança naquele aplicativo, a confiança de você botar os seus números, os seus dados ali, de você fazer transações, né? O próprio Pix, quando surgiu, muita gente fala assim, não uso Pix, tenho medo do Pix, né? Eu mesmo ficava assim, nossa, vou botar meu Pix, mas o que é o Pix? Então, assim, essas empresas, é oportunidade de negócio, de você esclarecer, né, o que é, como é que funciona, né? Você, Gabriel, falou desses serviços, essa gama de serviços que estão aí, né, um universo imenso para ser explorado, mas não só para ser explorado no ponto de vista de lucro e coisa, não, mas como serviço, como atendimento, como facilitar o bem-estar, como tornar possível fazer ligação, conexão com as pessoas para elas terem acesso a esse tipo de serviço que facilita a vida delas, né, que você não precisa se deslocar até um banco. Né? E um desses CEOs de um desses bancos que foram pensados para o público mais velho, ele diz que olhar o mais velho, você não está olhando o passado, você está ao contrário, você está olhando o futuro. Quando você olha o mais velho, você está olhando o futuro, você está olhando essa população de futuro, e você está saindo na frente, você está sendo uma empresa de vanguarda quando você olha esse público que está envelhecendo. Eu acho que isso também é um recado aí para a gente pensar em termos de bem-estar, de serviços e de conseguir ter esse radar maior aberto, né, para as oportunidades. Isso é super interessante, Márcia. E no final, a gente está aqui falando, né, para uma audiência de diversas indústrias. A gente tem aqui uma indústria por dia no evento, mas claro que a gente vai ter aí uma audiência grande de várias indústrias diferentes, e fica o convite para que as empresas comecem a... Claro que muitas delas já estão pensando nisso de forma muito avançada, mas outras ainda talvez estejam em processo mais inicial de olhar para essa questão geracional de uma forma mais profunda. E olhando para o mundo que a gente vem vivendo hoje, a gente vive um contexto do Covid que a gente não pode ignorar, né? Um momento complexo em todos os países do mundo, em escalas diferentes, e aqui olhando para a América Latina, onde a gente está, a gente tem um impacto grande, e a gente vê que a tecnologia, sim, passou a ter um papel mais importante, inclusive nas relações. Talvez em outro contexto nós estaríamos todos juntos num palco, num evento, com uma plateia ao vivo, e a gente está aqui se conectando virtualmente. Mas eu queria puxar esse pensamento para ouvir do Sérgio em relação à visão sobre a tecnologia. Se ela é do jovem ou se ela é do hoje. E aí, só para todo mundo saber um pouquinho mais sobre o projeto do Sérgio, ele vai contar um pouquinho mais adiante, mas o Sérgio lidera o Labora, que é um programa que tem como objetivo o posicionamento, a formação e o posicionamento de pessoas com 50 anos ou mais no mercado de trabalho. Então, Sérgio, conta um pouquinho para a gente a tua visão sobre aonde está a tecnologia nesse contexto. É do jovem ou é do hoje? Super. Acho que você já começou a dar a pista aí, né? A gente tipicamente faz essa separação, né? Sempre pensando que, na verdade, como até você colocou na pergunta anterior, né, como se o futuro fosse do jovem, né, ainda mais aqui no Brasil, né, que a gente sempre falou que aqui era o país do futuro, os jovens do país é que vão fazer esse futuro. Na verdade, esse futuro vai ser feito por quem estiver vivo, né? Então, como a Márcia já colocou, essa pirâmide se invertendo, e efetivamente tendo cada vez mais pessoas maduras do que pessoas jovens, o futuro vai ser mais de pessoas mais velhas do que dos jovens, né? Logo, a tecnologia também, né? A tecnologia é um fator
de convivência, como você acabou de falar, é um fator de estudo, é um fator de trabalho, é um fator de relacionamentos pessoais, né? Assim, que você cria novas relações, ou seja, não dá para a gente achar que a tecnologia é do jovem, a tecnologia é do presente, né? É a forma como nos conectamos, né? Eu gosto de pensar que a vida nada mais é do que uma troca amorosa, né? Ou seja, como é que você se conecta com um e o outro se conecta com você. E, na verdade, a tecnologia está nesse meio agora, né? Seja para eu trabalhar, seja para eu estudar, seja para eu namorar. Então, o problema que a gente tem hoje, e talvez um dos grandes fatores de exclusão que a gente tem hoje, é que justamente a tecnologia está sendo feita por jovens, tipicamente equipes 30 menos, fazendo a tecnologia, muitas vezes até pensando no mercado da economia prateada, mas é difícil você ter um repertório sobre o que é Marte se eu não sou um marciano e se eu não estou lá convivendo com Marte. Então, assim, ainda tem um distanciamento muito grande do que é essa tal economia prateada, ou até melhor, do que é essa tal realidade que a gente vive hoje, que é uma realidade cada vez mais madura, né, com o desenvolvimento tecnológico que, na prática, é o meio que a gente vai se relacionar. Então, se a gente não fizer uma mudança, né, e aí que a gente, enfim, teve a hipótese de criar a Labora, ou seja, como é que a gente traduz a tecnologia para todas as idades? Como é que a gente faz programas de reskilling para todas as idades? Como é que, efetivamente, essa equipe deixa de ser jovem-cêntrica, deixa de ser 30 menos e passa a ter muitas diversidades? E, a partir disso, realmente, a tecnologia vira um fator de inclusão e não de exclusão, né? Eu acho que esse é um ponto muito, muito importante do atual momento, né? A gente está vivendo, como você falou, a Covid, e a Covid nada mais é, para mim, de um grande acelerador do mundo que a gente já vivia. Então, o mundo que a gente vivia era um mundo muito exclusivo, muito excludente, né? Então, não é à toa que no mês passado a gente teve o maior índice de pessoas que perderam o emprego foram pessoas acima de 50 anos. Né? Por quê? Porque vivemos ainda uma cultura muito idadista, muito jovem-cêntrica, né? Logo, o que sobra para as pessoas 50 a mais, dos programas que as empresas fazem, é um programa de preparação para aposentadoria, um programa de demissão voluntária, e não um programa de treinamento, né? Ou um programa de desenvolvimento para essa pessoa. Então, eu acho que a gente está num momento de mudança de rumo, sabe? De como é que a gente, dado essa consciência, a gente efetivamente faz uma contraforça a isso. E a essa contraforça não só por um aspecto social e humano, né? Porque todos vamos, como a Márcia falou, é algo que vai tocar a todos, se não os nossos pais, a gente também, quando a gente envelhece, mas é efetivamente de negócio, né? Como a Márcia já colocou, essa economia ela é super pungente e eu não vou conseguir efetivamente entrar nela só com pessoas de um outro planeta, né? Ou seja, só com os jovens que ainda não estão entendendo o que é essa tal longevidade. Eu tinha dois exemplos assim, muito rapidinhos para falar sobre isso, que é sobre, assim, a gente começou a ir a gente foi para casa, né? A gente ficou mais um tempo mais isolado, a gente está voltando e tal, e aí começou a surgir Zoom, Teams, vários meios de você se comunicar. Então, isso levou as pessoas a falar com seus netos, com seus filhos, né? As pessoas foram fazer isso para trabalhar, então as pessoas que estavam no mercado de trabalho foram para casa para fazer reuniões e tal, e um pensamento, as pessoas vieram falar, né, comigo, que, assim, para você entrar na reunião e tal, tem umas bolinhas. Então, a gente fala assim, mas por que é bolinha? Para você poder abrir lá um negócio, é uma bolinha. São as bolinhas. Mas assim, não podia ser uma outra coisa mais clara, né? Um telefoninho, uma telinha, alguma coisa assim? Porque a bolinha ela é mais clean, ela é mais limpa e tal, ela tem uma cultura. Então, quem desenhou isso não pensou que poderia ter, porque para aquela pessoa que já está ali dentro do universo digital, aquilo é claro, é simples, mas às vezes uma transformaçãozinha assim
dá uma clareza assim, fundamental. E a outra coisa é propaganda de carro. Propaganda de carro, a gente vê quem está dirigindo, está ali o motorista e tal, geralmente são pessoas jovens, de 30 anos, no máximo ali, 20 e tal, 30 e poucos, que estão dirigindo, então o carro tem aquele poder. Mas, assim, os maiores compradores de carro é a população acima de 50 anos, quem mais compra carro. O desejo de ter o carro, claro que tem assim, símbolos e tal, para várias gerações, mas não é um objeto de consumo de desejo dessa geração milênio que está com o dinheiro que está trabalhando e tal. Assim, então tem que ser pensado também um pouco nesses modelos de negócio e tal. Esses não são só 2 exemplos rápidos, práticos, e só mais um númerozinho, que o número de pessoas acima de 60 anos que está usando tecnologia, e aí contando tudo, Facebook, WhatsApp e outros tipos de rede social, saltou de 63% em 2018 para 97% agora em 2021. Então, 97% das pessoas acima de 60 anos usam, sim, tecnologia de alguma maneira, e a tecnologia está, como o Sérgio falou, como o Gabriel falou, em todas as áreas da vida, Não é um bicho de 7 cabeças, Vamos brincar, vamos descer para o play. Muito legal, muito legal. E uma coisa que ficou da fala de vocês dois, talvez seja uma discussão que a gente possa ter em relação à inteligência intergeracional, porque quando a gente olha para as empresas e como elas vêm desenvolvendo os canais de comunicação, a linguagem de comunicação, como exemplo aí, as campanhas do setor automotivo, ou soluções de tecnologia para que tenham a experiência do cliente, e aí o Sérgio trouxe bem, Como é que você vai planejar algo para marciano se você não está lá ou se você não convive com eles, É uma brincadeira, mas é uma alusão, talvez, à falta de diversidade no processo de concepção das estratégias, no processo de concepção do desenvolvimento de produto. Então, eu queria primeiro trazer a Márcia para explicar um pouquinho, ou talvez abrir um pouco a discussão sobre que habilidades são essas e como esse design thinking aí, que está a palavra da moda, pode ser mais inclusivo para a gente conseguir fazer uma mescla, quase que uma amálgama geracional para que o que tem de output, o que tem de solução para o mercado, seja realmente inclusivo. Então, ótima pergunta, e eu falo muito dessa inteligência intergeracional, A gente, hoje em dia, a gente fala da inteligência emocional, que é um desses skills aí, uma dessas habilidades da inteligência emocional, que o que é, A habilidade da gente saber lidar com os nossos sentimentos, As nossas reações em relação ao outro também, Como é que o outro está ali, a empatia é uma outra, questão, Eu falo muito da empatia intencional, Você não só se imaginar no lugar do outro, mas você realmente ir até o outro, Ir até ele, conhecer, ouvir, o outro, A escuta, que o Sérgio até comentou, você escutar não só numa relação, mas você escutar o cliente, você escutar o seu colega de trabalho, escutar o seu chefe. Então, essa experiência, essa inteligência intergeracional, ela é uma soma muito maior do que das diversidades em geral, porque ela reúne experiências de vida, saberes que aconteceram, vivências, quedas, você cai, levanta, e a maturidade, ela trabalha, não que só as pessoas mais velhas tenham empatia, ou tenham inteligência emocional, ou tenham a resiliência, que é outra demanda também das empresas, Você ter a resistência, você saber superar, problemas, resistir aos problemas e trazer soluções, Tudo isso são coisas que demandam um tempinho para você desenvolver. Você precisa ter falhas, você precisa errar, você precisa cair, levantar, e aí você aprender com aqueles erros. Então, a maturidade te traz um pouco mais de repertório, já disseram que criatividade e inovação é a soma de processos com repertório. E para você ter repertório, você tem que ter abertura, você tem que ter ou vivência, experiências que você vai acumulando, ou você tem que buscar conhecimento, abrir o seu universo de conhecimentos. E aí está incluído ouvir pessoas, ouvir
pessoas que têm outras experiências, você se abrir para isso. Então, a inteligência intergeracional, para mim, ela é a mais potente, poderosa de todas, porque ela reúne esses aprendizados, né? E você troca com as pessoas esses aprendizados. Eu não sei se está na hora de falar aí, mas eu me lembrei agora do cringe, né? Da gente falar do cringe, que eu não sei nem se todo mundo já ouviu falar e sabe o que é cringe. Cringe foi uma brincadeira que surgiu entre a geração Z, que é o pessoal que nasceu ali nos anos 2000 e até agora, então está com 18, 20 anos, e os millennials, que estão ali entre os 25, 26, 27 até os 40, 39, vamos chamar assim, de chamar de cringe coisas que estão ultrapassadas, né? Coisas que estão fora que são mico, né, que estão fora disso. Isso também eu vou só jogar essa questão aí para chamar o Sérgio para a história, mas aí depois a gente volta a falar de cringe. Como é que a gente vê essa questão, é mais um rótulo que está surgindo aí, é um fator de separação ou de união entre as gerações? Deixa eu jogar aí para vocês. Legal, eu gostei desse gancho do cringe. Eu confesso que eu não sei se esse é um movimento que está acontecendo em outros países na América Latina, mas eu vejo muito forte acontecendo no Brasil. E antes da gente voltar nisso, eu só queria ouvir o Sérgio um pouquinho em relação a essa inteligência intergeracional que você aprofundou bastante. Eu queria que o Sérgio trouxesse exemplos práticos, porque o Labora ele acaba tendo como premissa, como propósito, realmente posicionar pessoas 50 a mais, trazendo novas habilidades, equipando essas pessoas com conhecimento para que elas possam ocupar cargos no mercado. Como é que você está vendo isso na prática, Sérgio? Como é que está sendo aplicado no dia a dia com todas as pessoas que vocês estão impactando? Super, obrigado. A gente está trazendo um olhar de que a extensão do tempo de vida nosso, né, que a gente antes vivia até os 55, 50, 45, e de repente, em uma geração, estamos aí em 75 e provavelmente, né, subindo muito, essa é a tendência. Isso não é só uma extensão de um tempo de aposentadoria. Isso não é só uma extensão de uma terceira fase da vida. Isso é uma necessidade da gente estar se reinventando, se repercebendo a cada momento. Então, o que a gente tem proposto é justamente que tem uma segunda metade de vida profissional que começa aos 50, e essa segunda metade não necessariamente uma continuidade daquela primeira, mas leva em conta aqueles ativos que você construiu, reformula para os desafios que o mercado tem hoje, que as empresas têm hoje, e que você, aos 50, 55, 60 anos, também se percebe querendo enfrentá-los. Você não necessariamente aquela decisão que você fez aos 20 anos, 25, ainda persiste, né? Você pode estar querendo fazer outras coisas, é muito comum isso, né? Se a gente olhar a vida como setênios, né? A cada 7 anos a gente é uma nova pessoa, né? Claramente você é uma pessoa muito diferente daquela que tinha lá seus 20 e poucos anos. Então, com isso, a gente precisa também perceber que papel é esse que a pessoa pode ter. Ou seja, eu posso ter sido um engenheiro, um técnico, e aos 50 anos, já que a tecnologia é o meio hoje de fazer tanta coisa e tem tantas posições de trabalho, por que eu não posso me reinventar e aprender uma nova profissão? E é esse lugar que a gente tem se colocado, é permitir que faça esse reskilling e ajudar as empresas a entender que posição é essa que essa pessoa reentra no mercado, né? Ou seja, não é que ela vai de, enfim, engenheiro 2, 3 para engenheiro 5, ela vai entrar numa outra trilha de desenvolvimento. Então, para isso, as empresas também têm que se preparar. Que posição é essa para os 50 a mais? Então, a gente vem ajudando tanto no processo da empresa como no processo das pessoas. Para dar exemplos claros, desde processo de atendimento, de relação com o cliente, isso é todo carregado de demandas de soft skills, de competências socioemocionais que a vida favorece muito, né? Então, profissionais 50 a mais, 60 a mais, podem realmente fazer muita diferença aí.
daí a gente tem colocado em varejo, em banco, em atendimento, em suporte técnico. Então, você pega uma pessoa que foi engenheira por uma carreira, de repente está ali, tem toda uma capacidade de dar um suporte cuidadoso do que efetivamente aquele cliente precisa, seja um cliente B2B, seja um cliente pessoa física, né? Então, você tem um novo mecanismo de reentrada nas pessoas, no mercado de trabalho. Ou em equipes de tecnologia, que acho que aqui é o assunto mais predominante, ou seja, essa pessoa, imagina uma pessoa 50 a mais, que acabou de passar por um processo de 4 meses, 6 meses de reskilling, de aprender a ser um dev, né? Como que é ela entrar numa equipe que tem só os seus pares são de 30 anos, 25 anos, quanto que ela não traz, né, de clareza, de perspectiva, tanto da sua vida pessoal, como das carreiras que ela já construiu, como das decisões que ela precisa tomar junto aos clientes, né? Então, você traz realmente mais maturidade para a equipe, né? A equipe tende a ter mais harmonização, né? E tende a dar respostas muito mais assertivas para os desafios de negócio que a empresa tem. Então, você vai mesclando uma posição que é um dev, mas também ele assume uma posição meio que de people lead, assim, né? Ou seja, não está superior à pessoa, mas está ali harmonizando, sendo um mentor daquelas pessoas, né? Então, essa é a potencialidade que a gente tem. Como você bem sabe, tem um número crescente de posições em tecnologia que são inatingíveis pelo repertório, pela a referência que a Márcia fez, né? Pela lagoa dos jovens, né? Então, o que a gente está fazendo é justamente ali semeando uma nova lagoa que efetivamente possa complementar a lagoa dos jovens, não é para substituir, é para complementar, né? E efetivamente trazer uma nova perspectiva, tanto para a empresa como para o mercado de talentos que vão vir aí 50 a mais, 60 a mais, recomeçar uma carreira. Muito legal, muito legal. E fazendo uma conexão que você está trazendo, Sérgio, com a questão do cringe que a Márcia trouxe agora, que é essa questão do conflito geracional, né, que num certo aspecto é natural, pai e filho, né, sempre existe essa relação dos pais com os filhos que vem com um olhar novo, mas ao mesmo tempo, nós nas empresas, eu vejo que tem um aprendizado por trás disso, que eu ouvi uma frase uma vez, eu não sei quem é o autor, mas foi muito significativo para mim, porque fala, diversidade não é chamar para festa, mas é chamar para dançar. Então, as empresas, tem um aprendizado aqui, que as empresas precisam se preparar para a inclusão de fato, né, para fazer com que essas gerações, para que seja promovido o encontro dessas gerações. Né? A gente, quando decide uma campanha publicitária de carro e não representa um público em específico, a gente está posicionando a empresa de uma certa forma. Quando a empresa faz um processo de contratação num modelo específico, você está posicionando a sua empresa frente a um tema. Então, eu vejo que todos que estão assistindo aqui, em cadeiras executivas, em cadeiras aí em empresas de todos os tamanhos, porque não é uma questão de empresa grande ou empresa pequena, é uma questão da mentalidade de cultura organizacional que aquela empresa vai imprimir no mercado, porque no final, essas decisões que a gente toma nas empresas impactam em construção de cultura dentro da empresa, e as pessoas que estão dentro da empresa acabam levando isso para as casas delas. Então, tem aí um aprendizado bem grande em relação a isso. Achei super legal esses 2 pontos que vocês trouxeram. E aí eu queria migrar para um ponto que eu acho importante, porque no final a gente está falando de negócio também. Acho que tem um ponto extremamente fundamental social que a gente trouxe até aqui, da importância da inclusão. A gente vê um cenário de longevidade, a gente vive mais, com mais qualidade de vida. Então, isso faz com que a gente avance e que a gente tenha que se reinventar, porque os 50 anos não é mais o fim da carreira profissional, talvez seja metade da carreira profissional, um pouquinho mais da metade, dependendo. Mas como é que vocês veem? Metade. A gente... vamos por metade. Pelo amor de 50 Deus. anos, você está na metade da jornada. Vou trazer a Márcia. Márcia, como é que você está vendo, você que é uma pesquisadora do tema, como você vê índices que você tem encontrado no mercado em relação à performance com a diversidade? Conta um pouquinho para a gente o que você tem estudado. Então, a gente tem várias pesquisas, né, de institutos muito assim, ligados à performance. A gente tem pesquisas da McKinsey, né, uma grande auditora assim, de pesquisa de mercado. A gente tem pesquisas da Forbes, que também é ligada, né, a negócios, e que trazem índices, assim, para mim, incontestáveis, né? Tem uma pesquisa da McKinsey que mostra que empresas que têm mais diversidade,
né, eles têm um recorte de gênero e tal, enfim, conseguem performances financeiras, né, 21% maior do que as empresas que não têm essa diversidade. Então, aí estamos falando de produtividade e lucratividade. Para criatividade e inovação, né, 84% das empresas acreditam e atribuem a diversidade a maior inovação nas empresas. Tem um dado da Forbes também que diz que empresas diversas, e aí está falando de diversidade geracional, tomam decisões em conjunto 2 vezes mais rápido em metade das reuniões. Então, tem aí uma performance, uma produtividade mais rápida. E 60% dessas decisões tomadas em empresas que têm a diversidade geracional se mostraram 60% soluções melhores, né? Achados, soluções encontradas melhores. Então, tem mais rapidez, melhor, mais inclusiva. E aí entra um fator que é o da felicidade, né? Empresas, esse é o resultado da McKinsey, empresas que têm a diversidade geracional, de gênero, de raça e de LGBTQIA+, elas têm, os funcionários são 63% mais felizes. A gente pode achar que é um número baixo, né, de se considerar feliz, mas a média nas empresas é de 30% de empregados que se dizem felizes. Nas empresas, esse número dobra, né, mais do que dobra, de pessoas que se sentem felizes, porque elas podem ser o que elas são, porque elas se sentem acolhidas nas opiniões, porque elas têm liberdade de expressão. E aí essas empresas, essas pessoas, esses funcionários que podem se expressar, que encontram acolhimento, né, nas ideias, elas estão 152%, têm mais propensão de propor novas ideias, novos métodos de trabalho, novos processos, novos produtos. Isso é uma vantagem competitiva imensa, né, para quando você tem o funcionário e que ele se sente livre e feliz e para contribuir. E aí o trabalho de colaboração, né, a gente está falando muito de economia colaborativa, né, hoje em dia, você consegue colaboração da sua equipe e você consegue essa vantagem competitiva. Então, assim, são números contundentes feitos por órgãos, né, de medição disso, que estão ligados à economia, e que trazem junto a diversidade e a felicidade. Eu falo, por que não? Geração, aí eu falo da minha geração ilimitada, né, que é a consultoria que eu abri, é um pouco isso, geração de conteúdo, geração de debate, geração de ideias, geração de reflexões ilimitadas, porque não tem limite de geração, de idade, né, de gênero, e nem assim, o céu é o limite, né? Eu brinco que eu sou fã do Buzz Lightyear, que é o infinito e além, do Toy Story. Eu não sei se é cringe, se não é cringe isso, mas eu amo. E para mim é isso, a gente está muito assim, ao infinito e além, na nossa idade, na nossa performance, na nossa curiosidade, na nossa vontade de aprender, aí entra o lifelong learning. Aí, bom, aí eu quero dar um limite aqui na fala para dar a palavra para vocês aí, para o Sérgio. Obrigado, Márcia. E aqui esse painel é um painel para trazer essas reflexões para o mercado, mas a gente também quer trazer possibilidades de atitudes mais práticas, a gente conseguir sair daqui hoje tendo decisões nas empresas para revolucionar a forma como a gente olha para o tema. Então, eu queria trazer o Sérgio para falar um pouco agora do Labora, porque eu vejo que é um projeto, nós na Oracle temos uma parceria com o Labora, estou super feliz com essa parceria, em parceria ao Oracle Next Education, a gente está levando conteúdo sobre tecnologia e empreendedorismo para formar pessoas 50 a mais, para recolocá-las no mercado, mas eu gostaria que o Sérgio contasse mais para o mercado agora, para todo mundo que está assistindo a gente, poder conectar com vocês depois e já tomar decisões nas empresas, Sérgio. Super legal. E eu acho que é assim que a gente vai fazer a diferença mesmo, com atitudes como a da Oracle. A gente vai ter que inovar e tomar risco, né? Porque o programa, quando a gente lançou ano passado, né, de fazer um reskilling de seniors junto com a Oracle para colocar seniors numa segunda carreira em tecnologia, era algo impensável,
no mercado, né? Então, assim, mas será que dá? Então, precisa de lideranças, e aqui eu queria, né, sem rasgar seda, mas, assim, acho que é muito importante a gente reconhecer essa ousadia da Oracle de vir junto, né? Vir junto com o quê? Quando a gente desenvolveu a Labora, a gente mapeou todos os empecilhos que faziam e fazem com que os sêniores não entrassem no mercado de trabalho. Então, os dados que a Márcia traz são muito claros, é evidente que faz diferença, mas, assim, quando você vai ver o caminho que a empresa trilha para trazer essa pessoa, daí tem uma série de barreiras. Então, a gente foi identificando barreira a barreira e foi tentando tirar isso da frente com tecnologia, fazer da tecnologia um lugar inclusivo, ou seja, a gente convida pessoas a entrarem numa comunidade de desenvolvimento, na qual elas são percebidas e reconhecidas como aqui é o seu lugar, né? Tipo, olha, você tem 50 a mais e isso é para você sim, e o futuro é seu também, parte do que a gente estava falando aqui, né? Segundo, a gente oferece uma série de trilhas para as pessoas se reinventarem e entenderem qual é o futuro que elas querem trilhar. Uma das trilhas mais importantes são trilhas de tecnologia. E daí a gente traz parceiros, como o Oracle, que disponibilizam cursos, e sempre gratuitos, né, para as pessoas efetivamente testarem-se e entenderem para onde que elas querem ir. E ao percorrerem essa jornada, que são cursos que vão de 20 horas a mais de 400 horas, de 1 a 2 semanas a mais de 4 meses, né, essa pessoa começa a se preparar para os desafios que efetivamente o mercado está buscando novas soluções. E daí a gente faz parceria com as empresas, que são os nossos clientes, a gente tem parceria com grandes empresas, mas também com startups, que justamente estão aí ousando novas soluções. E daí a gente apresenta esses talentos que estão ali lapidados, que estão ali já prontos e ávidos para efetivamente estarem sendo incorporados, seja no modelo tradicional de CLT, seja em novos modelos de trabalho mais flexíveis, para efetivamente darem uma contribuição efetiva no agora, no mundo que a gente está aí, é cada vez mais complexo, né, e cada vez mais interdependente. Então, claro que a gente precisa dos seniors, e claro que a gente precisa de empresas que ousem a realmente testar esses números que a Márcia colocou aí, dessas novas soluções, tá? Então, essa é muito da solução que a gente tem dado. Então, muito feliz, né, com os resultados. Muito legal, Sérgio. Eu quero agradecer a vocês, a gente está chegando no final do nosso painel. Então, Márcia, Sérgio, de novo, que prazer a gente poder bater esse papo. Eu espero que a nossa audiência tenha aproveitado tanto quanto eu aproveitei e aprendi bastante aqui hoje. Eu vejo que é um tema extremamente relevante, e eu vejo que nós, nas empresas, temos a responsabilidade, porque as decisões que a gente toma influenciam os nossos colaboradores e eles levam isso adiante nas suas rodas de discussão familiares, com seus amigos, e a gente vai movimentando o mundo a fazer diferente. A gente acredita muito na Oracle, que a gente pode empoderar as pessoas para que elas transformem o mundo, e aqui é mais uma sementinha que a gente está plantando no mercado. Então, agradeço a vocês, agradeço a todos que estavam assistindo a gente hoje, e já deixo também um obrigado para todos que vão assistir no On Demand. Tenho aí um ótimo evento, o Oracle Fest. Estamos começando hoje com tudo, vai ser incrível. Obrigado, gente. Vamos que vamos. Obrigada.